O número de jovens com planos de saúde caiu nos últimos anos no país, enquanto o de idosos, em especial os mais velhos, aumentou de forma expressiva no mesmo período. Segundo os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, com frequência que recebemos perguntas aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta sobre os motivos do encarecimento desses planos de saúde, principalmente dos idosos. O que faz um plano ser tão caro? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. É uma pergunta que realmente cai no colo de todas as pessoas. Primeiro, para quem for e tiver o privilégio, quem for o privilegiado de ainda poder ter um plano de saúde. Porque a gente sabe que hoje tem uma média de 97% ou 98% da população utiliza o Serviço Único de Saúde por não poder pagar, não é? Aqui em Alagoas, não poder pagar o plano de saúde, que é caríssimo. Então, houve um decréscimo muito grande, um déficit muito grande, né, professor, dos jovens. Os mais jovens, aqueles até os 30 e poucos anos, desceram. E os idosos começaram a migrar, inclusive, a ir para o plano de saúde para poder ter um atendimento, porque estão numa fase um pouco mais difícil, com as doenças aparecendo. Mas os preços estão pela hora, literalmente, da morte. E tem gente que está deixando os planos de saúde por não poder pagar. Não é que não quer, é que não pode pagar. É isso que tem acontecido, professor Francisco Rosário. Boa tarde, seja bem-vindo, amigão. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, saúde é um direito, né? Um direito universal que está na Constituição, por isso que nós temos o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, mas não é universal porque o SUS só consegue atender a 50% da população brasileira. Caramba! Só dá conta de 50%. O restante... É um plano de saúde popular do Brasil, isso é inédito. Tem um sistema parecido, tem um sistema que o SUS se inspirou, tem um sistema parecido na Inglaterra, que esse realmente é quase que universal, né? Por outras condições. Mas no Brasil a gente tem essa questão do plano de saúde. O plano de saúde, a gente tem também hoje uma população envelhecendo rapidamente, a gente tem os dados recentes do censo, né? A quantidade de jovens está diminuindo. E fora isso, os jovens estão saindo porque não tem emprego nem renda para pagar o plano de saúde. E os idosos porque precisam ter um plano de saúde, para aquilo que você falou, ter um atendimento melhor. Então a gente tem essa conta aí para fechar, né? Você tem muita gente envelhecendo, muita gente necessitando de mais atendimento de saúde, um SUS que não dá conta e um plano de saúde muito caro. Então, essa equação aí... Quanto mais velho, mais caro é o plano. Exato, porque você tem uma conta aí que a gente chama... até uma conta de seguro também e tal, que ela... atuarial, né? Uma conta atuarial que ela vê isso que você tem um risco maior quando você vai ficando mais velho de usar mais vezes o plano, né? Então, você termina pagando mais por conta, quer dizer, é mais um peso para a sua idade. Você já está aposentado, fora do mercado de trabalho, né? Às vezes sustenta a família e ainda tem que pagar um plano de saúde caro. Essa conta é complicada. Difícil, não fecha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as pessoas que querem participar conosco. Tem a primeira pergunta aqui dos nossos telespectadores para o professor Francisco Rosário. Vamos ver aqui, ó. Quem faz a primeira pergunta para o professor é a Cássia Maria. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, por que plano de saúde dos idosos são tão caros? Realmente não consigo entender. Pois é, Cássia, é aquilo que eu falei, né? A gente vai ficando mais velho e aí você, mais experiente, né? E aí você exige mais da saúde, mais né? pretenso a ter problema de saúde. Vários problemas, né? Ainda mais numa população que ainda tem problema de educação, porque boa parte do plano de saúde pode ser resolvido na educação, no saneamento. Ah, sim, tem. Né? E a gente não tem, aqui em Alagoas principalmente, a gente tem uma falha no saneamento enorme, uma Menos educação... de 40%. Exato, uma educação extremamente complicada e aí as pessoas não têm uma alimentação boa, tal. Moral da história, quando chega na idade mais avançada, requer mais atendimento de saúde e os planos, sabendo disso, eles vão cobrar mais. E com isso também o próprio SUS deixa de atender uma demanda maior por conta das pessoas que ficam mais doentes, né? Com a falta do saneamento, com a falta do alimento correto, enfim, tudo mais. Tem toda uma cadeia que... Educação, as pessoas hoje ainda fumam com muita frequência, né? Entendi. Você tem isso, então...
Tudo isso é educação, né? Recentemente a gente teve aí o pessoal não querendo tomar vacina. Sim, o serviço público ficou ainda mais cheio por conta das pessoas que ficaram mais doentes, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que favorece ao adoecimento, quando você tem até os 25, 30 anos, você ainda aguenta... O baque, mas depois você começa a utilizar com mais frequência o sistema de saúde público e privado, e aí o privado que você está pagando, ele vai cobrar mais por conta disso. Estamos caminhando, estamos chegando lá, Chicão, estamos chegando lá, nós já estamos pertinho. Vamos lá, vamos ver então a segunda e última pergunta de hoje, não explica para a gente, com o professor Francisco Rosário. Quem pergunta para ele é o Carlos Melo. Ele pergunta, professor, qual seria a saída para poder pagar um valor mais justo no plano da minha mãe que tem 70 anos? Olha, essa inclusive foi uma das maiores perguntas, uma das mais frequentes perguntas que nós tivemos, né, professor? Na verdade, o que é que está acontecendo? A ANS está refazendo algumas proposições. Uma das coisas é que o plano de saúde realmente só atenda só vá para aquelas questões mais complicadas, entendeu? E atendimentos mais leves, vamos dizer assim, o plano não cubra totalmente. Ou você pague por uso, né? E como já tem a coparticipação, mas é outro tipo de conta lá que eles fazem. Então, tentando fazer uma forma que fique pagável, digamos exatamente, assim. Que se ajuste melhor, né? Porque a legislação hoje não permite você ter uma segmentação maior do doente ou da pessoa, do contratante, né? De quem contrata o plano. Você não permite. As faixas são muito largas e aí ali dentro vai todo tipo de situação. O que o plano está querendo, a ANS está estudando, é segmentar a ser mais efetivo. Então, quem usa menos, paga menos, quem usa mais, paga mais. Se fosse assim, era ótimo, eu ia pagar quase nada. Pois é isso que estão se tentando, mas a legislação ainda não permite. Aí vai ter todo E os planos de saúde relutam porque eles sabem que aqueles que, por exemplo, eu que não vou muito ao médico, enfim, graças a Deus, mas enfim, a gente usa menos, as mulheres usam mais, não é? A gente consegue compensar, né? Você que não usa e paga, compensa aquele que usa mais. Mas uma coisa que você falou aí, as mulheres usam mais. Por isso que no Brasil a taxa de mortalidade masculina é muito grande. É muito maior que das mulheres, né? Porque duas coisas aí. A violência é uma, né? Você noticia aqui o tempo inteiro. E segundo, esse desleixo dos homens, exatamente. De não se cuidar e só ir quando está no limite, enfim. E às vezes quando chega já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo para fazer nada. É difícil, complicadíssimo. Por exemplo, a gente vai agora ter esse aumento agora de quase 10%. 10%, né? 9,5%, né? 9,5%, enfim, e aí vai começar a negociar, porque, por exemplo, tem plano que você paga por tudo, né? Se tiver direito a um avião, uma UTI no ar, né? Se for nacional e tal, eu acho que está na hora também de dar uma negociada para dizer assim, não, vamos diminuir isso, para não deixar de ter uma plano, coisa né? que até essa última pergunta, o que é que faz, né? Ler o contrato, entender o contrato e ver, porque tem coisas, isso que o Wilson falou aqui, que você não vai usar, não é? E tem plano que é mais adequado. Então, ler o contrato e fazer a pesquisa. E ficar de olho por incrível que pareça, promoções. Tem plano de saúde que, para aumentar a sua base de clientes, até para poder não aumentar muito o preço, porque quanto menor a base de cliente, o preço sobe, né? O rateio é mais pesado. Então, ele faz algumas promoções para captar clientes, né? E aí baixa preço, refaz o contrato, faz o contrato mais adequado àquelas condições. E aí é ficar de olho. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não pode ter um contrato a vida toda. O único talvez seja a casa própria, olhe lá, porque já permite, com a redução do juro, você já vai poder migrar, né? Isso. Mas os outros contratos tem que pesquisar e renegociar. Isso. Tudo. É para entrar no seu orçamento, porque eles vão subindo, o seu orçamento continua o mesmo e eles vão subindo, e chega uma hora que você vai ter que se adequar, né, àquilo ali. Né? Exato. E outra coisa, os planos e qualquer outro tipo de contrato, aí eu estou falando não só para plano de saúde, mas até internet, qualquer um, as empresas, elas aproveitam seu esquecimento de verificar o vencimento do contrato. Entendi. E aí, quando você não renegocia, aí o preço sobe, tem aumentos que você realmente, às vezes, não consegue pagar. Vamos renegociar. Eu vou fazer isso já essa semana, viu, professor? Porque não está fácil, não. Porque se não vier esses 10% em cima do valor que já é alto, só Deus sabe, pronto, daqui a pouco eu estou, enfim. Professor, mais uma vez, um prazer tê-lo conosco aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, aponta aí para o seu... Opa, cadê? Aqui. Isso aqui. Seu braço direito aí. Agora. @ Chico Rosário _ para quem quiser entrar em contato com o professor. Inclusive assuntos
a serem debatidos, como esse aqui, que ele foi bastante cobrado e ele trouxe para debater aqui sobre os planos de saúde, Plano né, de saúde, exatamente. Estamos às ordens. Você viu, um abraço. Tem vídeo mais tarde? Amanhã tem live às 7 horas. Estarei lá, estou Vamos sempre lá. acompanhando. Amanhã estou lançando pra você. um curso novo, exatamente para tentar, você está reclamando do seu plano de saúde, uma renda extra de repente, né? Boa, para poder conseguir pagar e não negociar, ou então negociar com os planos. Amanhã às 19 estarei falando sobre isso. E eu tô lá acompanhando. Importante. Professor Francisco Rosário, no nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom?